A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 41, nos versículos de 1 a 29. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças, que se aproximem e então falem. Vamos nos reunir para o julgamento. Esse capítulo, assim como o capítulo 40, ele traz para nós uma nova perspectiva, uma esperança, um consolo, um ânimo. Deus promete salvação. Deus promete ajuda. Deus nos dá um ânimo. Sabemos que Deus é bom e que Ele é misericordioso e que nós podemos pedir auxílio a Deus. E aqui está falando o seguinte: calem-se, emudeçam, silenciem, parem e ouçam. Tem muita coisa acontecendo no mundo. São muitas vozes. Às vezes nós não ficamos sozinhos e em silêncio nenhum momento. É sempre um corre-corre, um agito, um tumulto, uma perturbação, um pensamento acelerado, uma correria, uma ansiedade. E aí a palavra de Deus está nos dizendo: calem-se diante de mim, ó ilhas. Silencie. Aí me lembro de Marta e Maria, que Marta andava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, agitada. E Maria sentou-se, aquietou-se, parou e escutou o Senhor Jesus. E Jesus disse que ela tinha escolhido a melhor parte. Então, o que quer dizer? Nós temos que parar. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai. E ele em secreto vai te ouvir. E esse versículo está dizendo que é para a gente parar e a gente ouvir. Significa que Deus vai falar conosco. Mas para que nós possamos ouvir a voz de Deus, nós temos que silenciar, em primeiro lugar, a nossa voz. E depois silenciar as outras vozes, para poder ouvir e obedecer à voz de Deus. 2. Quem fez surgir no Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele? Com a sua espada ele os transforma em pó, e com o seu arco em palha que o vento dispersa. As nações e os reis se submetem, e Deus os transforma em pó. Vemos isso ao longo da história. Homens muito poderosos, reis, imperadores, verdadeiros líderes mundiais que sucumbiram, ou pela mão de um outro rei, de um outro líder, ou porque morreram, mortais, finitos. Deus os transformou em pó. E hoje também é assim. As maiores potências, os povos e as nações mais poderosas do mundo também passam. Os governos passam. Nada subsiste ao poder de Deus.
nada permanece. É Ele que entrega as nações. 3. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Aqui é Deus se apresentando, ele mostra suas credenciais, suas digitais. O que ele tem feito? Ele é que executa, ele é o Criador desde o princípio. E ele chama as gerações à existência, as famílias, os povos. Eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Como o Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que quer dizer isso? Que Deus é eterno, que entra governo, sai governo, e Deus é eterno, que tem nações que existiam e que não existem mais, e existem nações novas, existem povos novos, dinastias. Tudo na vida vai passar, vai ser sobreposto, substituído. Só que Deus não. Deus é eterno. 5. Os países do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram. Eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro e diz ao seu próximo: ser forte. Lembra quando nós estudamos sobre Josué, sobre Raabe, sobre as conquistas? Israel vinha vencendo, trilhando, triturando, patrolando, tratorando todas aquelas nações e aqueles povos. E a fama corria. E Raabe ouviu as histórias sobre Israel. E o que ela quis? Se salvar e salvar sua família. Então, por mais que os reis, lembram das histórias que os reis se uniam, Josué vencia 1 rei, 2 reis, 3 reis, 5 reis, ele vencia porque Deus era com ele. Então, aqui está falando de que havia um temor e um tremor que os países do mar viram, porque havia algo especial em Judá, né? Em Israel, no povo de Deus, para que as outras nações se apavorassem, temessem. E aí fala que um ficava dizendo para o outro ser forte, quer dizer, eles queriam se unir porque achavam que unidos teriam mais chances de vencer. Mas não tem união no mundo que consiga vencer o Senhor Deus. Porque o medo que eles tinham não era de homens de carne e osso, era do Deus vivo que lutava, é o Senhor dos exércitos. 7. O artífice anima o ourives e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: você é o meu servo, eu escolhi e não o rejeitei. Então, o que a gente vê? Que as nações se uniram contra Jacó, contra Israel, contra Judá, contra o povo de Deus. E o que eles faziam? Eles eram idólatras, pagãos, serviam a falsos deuses, a divindades. Então, o que eles faziam? Eles reforçavam os seus ídolos, os seus sacrifícios, os seus trabalhos,
os seus encantamentos, as suas feitiçarias, as suas invocações, os seus médiums, todo tipo de ocultismo, tudo que poderia ser feito e que muitas coisas eu sequer posso mencionar aqui no YouTube para ter vitória contra Israel, para vencer Israel. E temos visto isso hoje em dia. Países que se unem para destruir Israel. Nações, eles fazem uma coalizão, viram um time só, uma equipe só, uma família, um grupo contra Israel, para destruir Israel, para cercar Israel. Só que há um Deus em Israel. O Senhor dos Exércitos luta as lutas de Israel. E eles não conseguem, mesmo reforçando todos os ídolos, todos os falsos deuses, as esculturas, as imagens. Eles não conseguem. Por quê? Porque Israel é servo. Jacó é escolhido. São descendentes de Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Não tem quem consiga tocar no amigo de Deus, porque Deus defende, porque Deus protege. Você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tenha medo, não temas. Eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. O que Deus está falando aqui? Tu não está sozinho, tu não estás sozinho. Eu sou contigo, eu te ajudo. Na minha tradução mais antiga diz: eu te esforço, eu te levanto, eu te dou forças. 11. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você, os que lutam contra você. Serão reduzidos a nada e perecerão. Então aqui tu tá vendo que Deus está fazendo uma promessa. Deus está dizendo, ó, que serão envergonhados e humilhados todos aqueles que se enfurecem e lutam contra você. E se tu é filho de Deus, se tu é filha de Deus, essa promessa é para ti. A promessa que Deus fez para Abraão se cumpriu em Isaac e em Jacó, que é Israel. A promessa que Deus fez para Davi se cumpriu em todos aqueles que seguiam. As promessas de Jesus se cumprem nas nossas vidas. Tudo que Deus falou na palavra de Deus, tudo que Deus falou na Bíblia, tudo que Deus falou nas Escrituras, tudo é para nós. Então, pega essa promessa para ti. Que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra ti. Os que lutam contra ti serão reduzidos a nada e perecerão. 12. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Quem de nós, diante de tantas tragédias, calamidades, sofrimento, não está abalado? Quem não está com medo? Quem não está sofrendo? Quem não está sensível, né? Como Paulo, temendo por dentro e tremendo por fora. Então, o que o Senhor diz? Eu te pego pela mão.
Até lembrei de uma situação uma vez na minha vida que eu tava passando mal, tava tonta, doente, e o meu sobrinho, eu conto essa história muitas vezes até hoje, ele já é um moço, já tem quase 30 anos. E ele viu que eu tava mal, e ele pegou na minha mão e disse assim: tia, não te preocupa que eu tô aqui, eu não vou deixar tu cair. Eu nem tava em pé. Mas aquele amor de criança, né, meu sobrinho querido. E Deus faz isso, ele te toma pela mão e diz: tu não vai cair, eu tô te segurando. Tu não tá sozinho, eu tô aqui contigo. Então, nós temos medo. Sim, temos medo. Porque se ele diz não tenha medo, é porque nós temos medo. Porque somos pequenos. Então, qual é a forma que ele explica? Vermezinho. Quer dizer, tu é nada. Povozinho. Quer dizer, ele tá dizendo assim, ó, tu é uma coisinha de nada. Mas eu te amo. E eu te cuido. E eu te seguro. E eu te protejo. E eu te livro do mal. E a gente tem visto, Deus às vezes nos livra da fornalha. Outras vezes ele nos livra na fornalha. Então, o que nós precisamos ter? Consciência e certeza de que Deus está conosco e que Ele nos protege. Ele diz quantas vezes, pega aí na tua Bíblia e marca quantas vezes ele diz que te ajuda, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Ele está dizendo, não tenha medo, eu te ajudo, eu vou te auxiliar, eu vou te socorrer. 15. Eis que farei de você um debulhador de cereais, cortante e novo, armado de lâminas duplas. Você trilhará e esmagará os montes, e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima com a pá, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Lembra que eu falei que Isaías falava muito sobre o Santo de Israel. Por quê? Porque o povo estava em pecado, estava em idolatria. Então ele queria deixar bem claro que a santidade de Deus é que trazia o juízo. Que porque Deus é santo, ele não tolera o pecado, principalmente da idolatria. Se tu tá acompanhando os vídeos, tu tá entendendo as profecias de juízo, de condenação, de punição, de castigo. Mas Deus é santo, Deus é justo, mas Ele é misericordioso. E Ele perdoa. E quando a gente se humilha, quando a gente confessa, se arrepende, Ele é propício. Ele se volta, Ele se inclina para nos perdoar e nos abençoar. E o que Ele está falando aqui nesses versículos? Que ninguém vai ter poder contra ti. E me lembro de novo de Josué, que Deus falou para Josué, ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. Mas o que Josué tinha que fazer para estar nesse status, nesse poder? Meditar na palavra, no livro, de dia e de noite. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, é assim que funciona. Se tu está de mão dadas, se tu está de mão dada com Jesus, com Deus, Ele te protege. E aí, ninguém vai poder te resistir. Tu vai ser invencível. Tu vai ser alegre. Tu vai glorificar a Deus. O que esses dois versículos falaram? Olha os verbos: debulhar, cortar, armar, trilhar, esmagar, reduzir, jogar para cima, espalhar. Quer dizer, os inimigos não vão ter poder sobre ti. Não vai vir desgraça sobre ti. A gente está estudando isso. Isso que a palavra nos ensina. Que se nós obedecermos e andarmos com Deus, nós teremos a bênção. E os inimigos vão fugir. Se a gente desobedece, teima, peca, a gente recebe maldição e os inimigos vêm contra nós. Então aqui está falando de vitória, está falando de alegria e de glória, que é a promessa de Deus para Jacó,
para Israel e para cada um de nós que pertence a Deus, que entregou a sua vida, sua alma, o seu espírito, o seu coração, o seu amor, a sua força para Deus. 17. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. A gente lê isso aqui e tu pensa, mas isso aqui é 2024. Porque a gente viu pessoas que ficaram horas e horas, uma noite inteira, dias, com sede, com fome, com frio, e foram salvos e foram resgatados. Porque clamaram a Deus, não ficaram desesperadas, não se entregaram para a morte, para o desespero, para a loucura. Confiaram em Deus, clamaram. E o que Deus diz? Eu não vou abandonar. Eu não vou abandonar. Deus, o próprio Deus é que vai socorrer. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. O socorro vem de Deus em primeiro lugar. Vimos cenas horríveis, né? De pessoas que se perderam, que morreram quando o socorro já estava chegando. Por quê? Porque o maior socorro, gente, vem de Deus em primeiro lugar. A salvação vem de Deus. A cura vem de Deus. A libertação vem de Deus. E ele está falando aqui, ó. Eu, o Senhor. Eu, o Senhor. 18. Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Haverá saída, haverá caminho, haverá esperança, haverá solução. Quando Deus diz que ele vai abrir rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales e transformar o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais, eu vejo que ele está dizendo assim, ó, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pode confiar que vai ter solução. Pode confiar, pode ter esperança, pode acreditar, porque eu vou abrir um caminho e vai ser lindo. Deus vai reconstruir, Deus vai fazer, Deus vai abençoar. É essa a promessa. 19. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntos no ermo o cipreste, o olmeiro e o buxo, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Então, aqui fala de árvores. Eu tenho também falado para vocês e já estou pensando que a gente vai ter que fazer um estudo sobre as árvores para vocês entenderem tudo sobre árvores desde o Gênesis até o Apocalipse. E aqui de novo elas aparecem. E é Deus que vai plantar, é Deus que vai criar, é Deus que vai sustentar, é Deus que vai fazer com que elas frutifiquem, que elas cresçam. E aí, o que a gente interpreta com essa simbologia das árvores? Primeiro, a gente viu a vitória sobre os inimigos, a gente viu caminho, solução. E agora eu entendo assim, ó, que é vida, que é força, provisão. Vai transcorrer um tempo, porque uma árvore, desde que tu planta até que ela cresça e frutifique, né? Se for uma árvore frutífera, vai ter que transcorrer um tempo. Então haverá um tempo de bênção, um tempo de bonança, um tempo de prosperidade. Isso indica o quê? Um processo. Isso indica gerações, famílias. Deus vai agir, trabalhar no tempo, nas estações, no processo.
vai ser algo visível, imponente, majestoso, que todo olho verá e vai entender o que aconteceu. É uma promessa de prosperidade. Tudo isso para mim são as árvores, de renovação e também de beleza. Tu é indiferente quando tu vê árvores, florestas, lugares arborizados, paisagens belas, bonitas, ar puro, pássaros, enfim. Se deixar ficar falando de árvore, não paro. Felicidade, eu resumo que Deus está falando, de novo, reiterando, quando ele fala dessas árvores que ele vai plantar no deserto. Significa o quê? Que essas árvores indicam vida, porque no deserto a gente tem morte, tristeza, sofrimento, limitação. E árvore é abundância, é fartura, é alimento, é vida. 21. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas razões, diz o rei de Jacó. Aproximem-se e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Contem-nos as profecias anteriores para que as examinemos e saibamos se elas se cumpriram. Ou falem-nos a respeito das coisas futuras. Então aqui Deus está desafiando, vamos dizer, os falsos deuses. O que Deus está falando? Falem, peçam, abram o coração, exponham. Tinha uma outra tradução que dizia pleiteiam, julguem, mostrem. O que está falando? Que quem poderia profetizar? Profetas verdadeiros. Profetas falsos profetizam falsas profecias. Então, existem profecias antigas, profecias que se cumpriram e profecias do futuro. Eu já falei para vocês no primeiro capítulo, temos um vídeo no canal sobre Isaías e o título é O Profeta do Passado, do Presente e do Futuro. Porque sim, as profecias de Isaías foram antigas, se cumpriram e muitas ainda são para o futuro e estão se cumprindo. Então aqui o que está acontecendo nesses versículos? O próprio Deus, através de Isaías, está desafiando os falsos profetas. Porque se tem falsos deuses, tem falsos profetas. Se tem o Deus verdadeiro e a profecia verdadeira, é porque tem o outro lado. Então, anunciem, 23, né? Anunciem as coisas que hão de vir para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa, seja boa, seja má, para que fiquemos com medo e juntamente o veremos. Eis que vocês são menos do que nada, e menos do que nada é o que vocês fazem. Abominável é quem os escolhe. Quer dizer, quem confia em falsos deuses vai também confiar e ouvir e se alimentar de falsas profecias, porque eles andam juntos, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas. O mal, ele copia, ele imita, ele trabalha nas trevas para, se possível, enganar e confundir os eleitos. Então, o que está falando aqui? Faz alguma coisa, mostra o teu poder. E tá dizendo que eles não são nada. Que são nada, quase nada, nada, nada. Não são nada. Isso me lembra Elias, quando Elias desafiou os falsos profetas de Baal. E depois veio o fogo do céu quando Elias clamou. Então aqui a gente está vendo que eles estão sendo desafiados a profetizar. O que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer agora? Falem alguma coisa, façam alguma coisa. Porque as profecias de Isaías, que são as verdadeiras profecias que Deus falou através de Isaías, se cumpriram. E continuam se cumprindo. Também já tem um vídeo no canal que eu falo sobre o rio Eufrates. É uma profecia que está se cumprindo em 2024.
Pesquisa, dá um Google que tu vai ver. O rio Eufrates. E isso era inimaginável. Um rio daquele porte secar. Enfim, vamos continuar. 25. Do norte, temos vídeo no canal, tá? Do norte suscitei um homem, e ele vem desde o oriente onde nasce o sol. Ele invocará o meu nome, pisará os governantes como se fossem lama, como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que o possamos saber? Quem falou disso antecipadamente para que digamos é isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o que primeiro disse a Sião: ei-los aí. E a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém entre eles. Não há nenhum conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Então, essa parte aqui eu li corrido porque é de novo, é um desafio, uma afronta, um deboche, um sarcasmo, uma ironia contra os falsos deuses. Ah, vocês não acreditaram neles? Vocês não adoram a eles? Vocês não prestam culto para eles? Vocês não fazem trabalhos para eles, sacrifícios para eles, invocam eles? Onde eles estavam que não avisaram vocês? Por que se eles são tão poderosos, eles não disseram que ia acontecer uma calamidade, uma tragédia? Por que vocês não fizeram algo para evitar? Por que eles não fazem nada? E a resposta é bem clara. Porque eles não são nada. Eles não têm poder nenhum. Eles são fake. Eles são um faz de conta. Eles são um simulacro, como dizia uma outra tradução. Os ídolos são coisa vã. As imagens de escultura são ocas, são vazias. Elas têm boca, mas elas não falam. Elas têm olhos, mas elas não veem. Elas têm ouvidos, mas elas não ouvem. O nosso Deus, ele fala a verdade. Ele é a própria verdade. Ele profetiza, ele anuncia, ele avisa. Eis que todos são nada. As suas obras são coisa nenhuma. As suas imagens de fundição são vento e vácuo. Olha só. Então, o que a gente aprende hoje com este capítulo 41 de Isaías? Primeiro lugar, que quem está falando é o Senhor. É Deus. É o próprio Deus que está dizendo para nós: não temas. Não temas, não tenha medo, não fica com medo. E vou também aproveitar e falar para vocês que tem um vídeo no canal sobre não temas. Deus fala conosco. Não temas, não tenha medo, não te atemorize. Confia em mim, tu não tá sozinho, tu não tá sozinha. Eu vou abrir um caminho. Eu vou te salvar, eu vou te resgatar, eu vou te cuidar. Eu sou contigo. Não te assombres. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas. Olha quantas vezes, não temas, não temas. Ó povozinho de Israel, eu te ajudo. Eu te sugiro, marca todos os não temas, não tenha medo, e eu te ajudo. Todas as palavras de esperança, de fé, de ânimo, de confiança. Deus vai fazer, Deus vai renovar, Deus vai reconstruir, Deus vai nos abençoar. O teu Redentor é o Santo de Israel. Então, a ajuda, a redenção, o perdão, a esperança, a fé, o amor, a graça, as misericórdias vêm de Deus, vêm do Santo de Israel. E ele diz: eu ouvirei. O que ele vai ouvir? As tuas orações, os teus pedidos, o teu clamor. Te derrama na presença do Senhor, chora, porque ele recolhe as nossas lágrimas. Ele nos ampara. O Espírito Santo é um espírito consolador, é um espírito de fortaleza.
O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Pode confiar que Ele vai te ajudar.